Quem vai chegando por aqui é o professor de Direito, foi ministro e está aqui conosco ao vivo, José Eduardo Cardoso. Olá, bom dia, professor, seja Olá, bem-vindo. olá, Fabíola, um prazer, um privilégio estar com vocês nessa manhã, justamente um momento bastante conturbado da vida nacional e internacional. É um privilégio estar com vocês. Estou perguntando aqui para todo mundo que palavra que o senhor utilizaria para definir o voto do Fux. Olha, só uma ressalva antes de dar a palavra. Eu tenho visto aí ataques pessoais ao Fux por gente que discorda do voto dele, e eu pessoalmente discordo, e discordo radicalmente. Mas não me parece que seja entrando nessa tática do desmerecimento pessoal, do ataque pessoal, que nós vamos resolver essa discussão. Eu considero o ministro Fux como um jurista respeitável, ele tem que ter todo o direito de dar a opinião dele, claro, por mais que eu discorde dela. Então, eu vou me ater exclusivamente ao pensamento dele, ao voto dele, né? E é nessa linha que eu posso definir o voto dele com uma palavra, como você me pediu, Fabíola, contraditório. Contraditório em relação à sua postura jurídica ao longo da magistratura, contraditório em relação a certas questões de direito que ele já apreciou nesse mesmo processo e contraditório em relação a uma análise que eu diria que seria mais racional da aplicação do direito a esse caso. O que pode explicar essa contradição, professor? Porque o que a gente fica tentando entender, e aí tem análises políticas, fala, ele quer isso, ele quer aquilo, uma série de especulações sobre o que está por trás do voto de Fux. Na sua análise, como jurista, inclusive, o que pode explicar essa contrariedade do voto de Fux, do pensamento dele? Podemos encontrar várias razões para mudanças de comportamento. Podemos pensar em tudo, inclusive na mudança de convicções. Eu costumo, até prova em contrário, dar o benefício daquilo que eu acho que é o melhor caminho, que é mudar convicções. E por que eu falo mudar convicções? Fux, historicamente, desde que assumiu no Supremo Tribunal Federal, embora antes, quando já era ministro do STJ, tinha uma avaliação diferente sobre ele, mas desde que ele assume no Supremo Tribunal Federal, ele é visto como alguém filiado ao punitivismo jurídico, o que leva ele a ignorar muitas vezes aquilo que nós, e eu me incluo entre eles, se colocam no plano das garantias, né? Ou seja, o garantismo não era uma característica do posicionamento de Fux, assim não foi no Mensalão, assim não foi no Petrolão, ele era identificado muito fortemente com a visão punitivista da Lava Jato, a ponto que o Sérgio Moro chega a dizer, quando era juiz, em Fux we trust, no Fux nós confiamos, mas o voto de ontem foi um voto garantista. Ele cita autores garantistas para respaldar a sua avaliação, mesmo autores que possivelmente, e até já o externaram, discordam de algumas conclusões que ele extrai do seu pensamento. Então, eu quero crer que tenha sido uma mudança de convicção, né, que eu espero que doravante não volte a alterar. Como garantista, eu gostaria que ele continuasse sendo um garantista daqui para frente e não fosse apenas um eclipse na sua vida de julgador, que obviamente levaria a ter que encontrarmos outras razões para isto. Não compartilho da posição do senador ali, que falou, que conversou com ele, que seria aliás, uma fala que tem que ser investigada pelo Senado, né, de um senador da República que falou que conversou com o Fux e que mostrou que ele tinha que se privar das sanções dos Estados Unidos da América. Não acho que o ministro Fux tivesse se visto como uma pessoa tíbia. Aliás, tíbios não podem ser juízes, né? Então, Agora, valeria a pena ser Eduardo, alguém. isso pode Eduardo, mudar o rumo do julgamento, professor Cardoso? Porque o que tem muita gente se perguntado porque politicamente a gente está analisando aqui o impacto desse voto, fora do Brasil, inclusive, e tudo mais. Isso é um ponto. Mas aqui a gente quer saber da parte técnica com o senhor. Pode ter alguma mudança, quer dizer, com um voto forte como esse, de 14 horas, aí até não sei se o senhor considera forte ou não, né? Falou contraditório, outros falam que não dá para levar tão a sério esse voto. Isso pode mudar o rumo do julgamento, quer dizer, isso pode, de repente, ter que ir para plenário, isso pode ter algum questionamento na justiça fora do país por conta desse voto? Olha, eu não creio que vá mudar, mas em tese é possível, não podemos descartar essa hipótese. E por que eu digo isto? Porque ele dá um voto de absolvição a Jair Bolsonaro e a outros réus,
que, porventura, poderia ensejar alguma tese jurídica específica de absolvição por parte de outro ministro. E se isso acontecer, daria margem aos chamados embargos infringentes, que é um recurso que o regimento do Supremo Tribunal prevê para ações penais, e que, se houver 2 votos na turma de mérito absolutório contrários a outros condenatórios, pode ser levado ao plenário. Mas só Então, para eu não posso entender, descartar. Eduardo, desculpa, bom dia antes de Claro, mais por nada, favor. Sakamoto aqui, prazer ter você Oi, com a Sakamoto. gente. Mas só para entender então, se nenhum dos ministros da turma, nem Carmen Lúcia, nem o presidente Zanin, nem Dino ou o próprio Alexandre de Moraes mudam e votam com Fux e nas teses que ele apresentou, então não haveria, pelo regulamento, pelo regimento do Supremo, possibilidade de embargos infringentes. Exatamente. Veja, embargos infringentes é um recurso que você utiliza quando há divergência entre julgadores. Só que o regimento do Supremo Tribunal Federal, ele existe para falar do plenário e fala que para que exista embargos infringentes em decisões do plenário, para submeter novamente, seriam necessários 4 votos. Quando se fraciona isso para julgamento das turmas, houve um precedente importante, que foi o precedente do caso do ex-prefeito Paulo Salim Maluf, em que ele teve um voto de mérito favorável a ele e outros 3 não. E aí o Supremo fixou o entendimento de que se houver um único voto, não seria possível ter embargos infringentes, teríamos que ter 2, porque haveria uma proporcionalidade entre os 4 exigidos num plenário de 11 e 2 exigidos num plenário de 5. Me lembro que naquele momento, inclusive, eu era advogado de uma deputada que teve 2 votos absolutórios e aí foi para o plenário este caso dela que acabamos ao final ganhando. Então, veja, essa é uma demarcação. Mas é importante ter claro, tem que ser votos de mérito. Mérito. Não é voto relativamente à dosimetria, voto relativo à preliminar, não. É voto de mérito. Então, alguém terá que, 2 ministros dizerem que tem que ser absolvido alguém, sendo que os outros condenam. Claro, é a única hipótese, a meu juízo, de ser admitidos os embargos infringentes. Luiz Eduardo, você falou com um certo respeito, até e é bom que seja assim, que os magistrados precisam ser respeitados, do voto do Fux, né? E afora o fato de que o Luiz garantista destoa do Fux punitivista e vice-versa nesse voto, houve um ministro que ministros têm dificuldade de falar em público, né? Mas ontem eu falava com um deles lá no Supremo, e ele achou até meio teratológico o voto do Luiz Fux, porque ele condena o ajudante de ordens, o Mauro Cid, e o candidato a vice, o Braga Neto, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e absolve o Bolsonaro de todos os crimes, não absolve todos os demais, né? Então fica a impressão de que um ajudante de ordens operou a revelia do chefe, é como se o Bolsonaro fosse um subsídio, né? Você chegaria a classificar de teratológica essa falta de lógica do voto do Fux, ou não? Acha que não há desconexão no voto do ministro? Olha, utilizando a linguagem que os membros de Itamaraty gostam, eu diria que ele tangencia a teratologia. Porque realmente, quando ele desarma a organização criminosa, e a meu ver, aí uma das discordâncias centrais que eu tenho, ele começa a ver os fatos como se fossem fotografias e não como um filme, né? E isso traz distorções de compreensão. Exemplo, eu tenho uma organização criminosa, mafiosa, que planeja assaltar e roubar um banco. Então, naquele dia, eu organizo os membros e falo, olha, você vai comprar comida, tá? Você vai comprar a roupa. E aí essas pessoas vão comprar, mas com o objetivo de um plano e de uma organização criminosa. Se eu tiro por trás essa ideia do plano e da organização criminosa, aí eu vou argumentar, olha, mas comprar comida não é crime. Não, não é. Comprar roupas não é crime. Não, não é. Mas encartados num plano, numa ação organizada, é. Então, é esse, a meu ver, um dos principais aspectos que eu discordo frontalmente do ministro Luiz Fux nesta questão. Embora eu faça uma ressalva, José, se você me permite rapidamente dizer, é curioso como os bolsonaristas vêm festejando esse voto, e eu até entendo a razão, mas ele é um tiro no pé no discurso político deles. Por quê digo isto? Em primeiro lugar,
Ele reconhece que houve uma tentativa de abolição do Estado de Direito. E os bolsonaristas não reconheciam, diziam que tudo era uma ficção, esquerdopata, que tudo não existia. Bom, mas ele reconheceu, então houve alguma coisa. Resta saber quem é culpado e quem não é. Primeiro ponto. Segundo, um dos pontos do discurso bolsonarista era a delação de Cid é imprestável, pois ele reconheceu a validade da delação do Cid. E o terceiro ponto do discurso bolsonarista é o Supremo é inteiramente aparelhado por aquela visão petista em que vão condenar Bolsonaro de uma forma injusta. Pois, Luiz Fux, ao trazer a contradição, e lembremos que ele foi nomeado pelo governo Dilma Rousseff, ao contrário de Alexandre de Moraes, que foi nomeado pelo governo Michel Temer, claro, ao trazer isso, de certa forma, ele trouxe um foro de legitimação do próprio julgamento. Ou seja, ele coloca por terra muitos dos argumentos, a meu ver, absolutamente insustentáveis daqueles que defendem Jair Bolsonaro. Então, ele chega a envolver uma dimensão paradoxal em relação aos argumentos bolsonaristas, com todas as iniciocrasias, com as contradições, com as tendenciais teratologias que o raciocínio que ele apresenta envolve. Isso é muito curioso a gente ver, né, o quanto o voto do Fux está causando repercussão, não só no mundo jurídico, mas na população como um todo, né, professor Cardoso? Ontem, enquanto nós estávamos transmitindo aqui, a nossa audiência bombando, e o que eles mais falavam é: olha só, ele virou extrema-direita, ele que foi indicado por Dilma Rousseff. Sabemos da sua proximidade com Dilma Rousseff, né? O senhor foi ministro dela, defensor dela, inclusive, né? Como que será que ela recebeu esse voto do Fux? Chegou a falar com a ex-presidente Dilma Rousseff? E o fato de ele ter sido indicado por Dilma, né? Isso causa mais espanto no voto dele, ministro? Olha, veja, é muito difícil você avaliar. Quando Dilma optou por nomear Luiz Fux, todo o histórico do Luiz Fux era uma nomeação que tinha muitas adesões, inclusive no campo da centro-esquerda, dos humanistas, né? Basta resgatar os jornais da época. Muitos defendiam ele diante de uma situação em que até ia ser julgado mensalão, né? Eu cheguei a entrevistar ele, a entrevista, a análise curricular, a análise das decisões como ministro, como juiz, eram sempre garantistas. Claro, então foi com base nisso que Dilma nomeou. Agora, posteriormente, ele se perfilha uma outra visão e ele tem direito de fazer isso. É isso que eu quero entender. O juiz tem direito a mudar de convicções, a seguir caminhos que você imaginava que não seguissem. Ele já muda de posição no julgamento do mensalão, naquele momento, para nossa surpresa. Ele, inclusive, ele invoca, ou adota aquela tese que ontem ele descarta, né, da teoria do domínio do fato, né, cujo próprio jurista que desenvolveu essa teoria depois critica a utilização com que foi utilizada no mensalão. E ele adota essa teoria e agora ele descarta essa teoria com ingredientes que talvez confirmassem a sua aplicação no caso de Jair Bolsonaro, coisa que não existia, por exemplo, no caso da condenação de Zé Dirceu. Então, isso significa mudanças de posição. Eu já mudei muito de posição ao longo da minha vida para poder criticar uma mudança de posição de alguém. Claro, eu acho que... Mas você se arrepende, só um pouquinho, Josias, que eu achei interessante, a gente está aqui, para quem está acompanhando, o ministro Cardoso era o ministro da Justiça quando Dilma tinha que escolher um ministro para o Supremo Tribunal Federal. Ele está contando aqui que ele entrevistou Luiz Fux para que Dilma pudesse escolher. Você deu o voto a ele? Você deu o parecer para Dilma como? Não, é uma boa escolha, vamos nele ou não? E aí já faço a segunda pergunta, se arrepende dessa escolha? Olha, existem algumas questões que eu escreverei no meu livro pós-mortem. Claro. Mas, nesse caso, eu posso dizer o seguinte, toda a informação... Vai entrar no livro aquela promessa do Fux de matar no peito o caso do Zé Dirceu ou não? Essa fica para os jornais que retrataram isso na época. No meu livro, Josias, eu faço questão que você receba. Eu morri, você recebe o exemplar no dia seguinte, pode ter certeza disso. Tá. Não, mas responde a minha pergunta, vai lá. Veja, toda a inferência objetiva e das pessoas... Porque quando nós chegamos no governo Dilma, de certa forma, já havia um posicionamento muito consolidado para a nomeação do ministro Fux. E Dilma me pediu que eu entrevistasse. Eu estive com ele 3 vezes antes de convidá-lo para falar com a presidência Dilma sobre o convite. E eu tive uma excelente impressão do que ele falou.
do ponto de vista do garantismo, do ponto de vista das suas posições no âmbito do direito processual. E eu retratei a ela, independente de qualquer percepção subjetiva, os fatos que eu tinha diante de mim, as posições favoráveis a ele, e ela, então, diante disso, diante de um espectro imenso de apoios que o ministro Luiz Fux tinha, eu acho que ia desde de pessoas de direita, como Delfim Neto, até de esquerda, todos tinham um grande... Era um ministro do STJ, honorável, respeitável. Então, ela, a partir dessas referências, ela tomou a sua posição. Não deixamos de ter alguma surpresa quando, no mensalão, ele segue um outro caminho, mas era um direito dele. Ninguém pede nenhum tipo de postura de um ministro quando nomeia. Tem alguns governos que fazem isso, né? Que negociam, falam, olha, você vai ter que votar assim, assim, assim. Não, em nenhum momento se pediu nada a ninguém, apenas se aprecia as condições objetivas. E não foi o único caso, não. Nós tivemos vários ministros que, ao longo do tempo, nos surpreenderam com mudanças de opinião daquilo que nós avaliássemos que eles fariam. Isso é da vida, né? E outros que mudaram de posição também ao longo do tempo, estando contra, viraram a favor daquilo que nós achamos mais correto. Isso é a vida. E por isso que eu não acho que se pode execrar o ministro Luiz Fux. Acho que é de uma injustiça profunda se execrar o ministro Alexandre de Moraes, se execrar o ministro Luiz Fux. Não é assim. Vamos analisar o voto. E no voto, eu sou obrigado a reconhecer que há uma mudança de postura frente ao direito penal, sim, inclusive neste processo, porque ele não arguiu a questão da competência em outros julgamentos anteriores. Ele arguiu neste, então há uma mudança que eu pessoalmente vejo de postura. O que determinou isso ou não, eu espero que seja efetivamente, e acredito nisso, seja uma mudança de convencimento. Tanto que ele cita uma quantidade de autores garantistas, muitos dos quais rejeitam o que aconteceu na decisão. Tá certo? Então, a meu ver, essa situação toda ela envolve paradoxos, mas eu tenho que respeitar e analisá-lo objetivamente. O sujeito Luiz Fux é um problema que não cabe ao analista jurídico. Aí vão ter outros analistas que vão ter suas considerações, vão ter especulações, a maior parte indevidas, inclusive, mas o que importa ver é o voto. E o voto implica, sim, numa mudança de postura, de premissa de análise do direito. Para quem está conosco na TV é um intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube com as últimas questões aqui para o professor Cardoso, já que a gente tem outro jurista já conectado conosco. Vamos para o YouTube, canal do UOL no YouTube, está bombando por lá. Josias pediu a palavra, Sakamoto também quer falar rapidamente. Vai lá, Josias, começa rapidinho. Não, eu queria uma avaliação do Zé Eduardo Cardoso, até filosófica, sobre esse procedimento de escolha de ministros do Supremo, né? Agora, há lá no Supremo 2 ministros que constantemente são identificados como bolsonaristas, André Mendonça, Nunes Marques. E, assim como você entrevistou o Luiz Fux, o ministro Márcio Tomás Bastos entrevistou o Joaquim Barbosa, e o Joaquim Barbosa tornou-se um algoz severíssimo do PT no julgamento do Mensalão. Também o ministro Aires Brito, respeitabilíssimo, teve votos duríssimos contra os petistas, no Mensalão. O que eu queria saber é se, do ponto de vista filosófico, você acha que esse modelo de escolha de ministros está adequado. Natural que os presidentes escolham ministros com os quais o pensamento orne, não é? Acha que está correto o modelo? Deveria mudar? Acho que deveria mudar. Não é de hoje que eu penso isso, José, já há algum tempo. O modelo brasileiro seguiu o modelo dos Estados Unidos da América, da Constituição de 1787. É evidente que uma Suprema Corte, como as cortes constitucionais, elas têm uma dimensão política, claro, e aí é delegado ao chefe do executivo e chefe do governo fazer a escolha daquele que irá representar aquele momento da atuação. Não me parece isso bom. Quando você fala de separação de poderes, melhor seria uma outra forma de escolha, embora não seja fácil dizer qual é essa escolha, né? Mas eu acho que a forma teria que ser melhorada em muito. O presidente da República nomeia no Brasil alguém que vai ficar décadas exercendo o cargo, ou seja, que até a conjuntura política mudou e ele permanecerá lá. Eu sou muito favorável ao sistema das cortes constitucionais que adotam mandato, claro, mas não um mandato escolhido a partir de uma referência
unilateral de um chefe de Estado. Não, eu acho que teria que ter algum tipo de social discussão mais aberta socialmente, de uma lista. Poderia até ter uma escolha do chefe do executivo, mas dentro de uma lista que você submetesse ao crivo da sociedade para que pudesse ser feita, e sempre com um mandato determinado. Eu acho que seria a melhor forma. Mas eu não desconheço, eu tenho a humildade de reconhecer que eu não sei a melhor forma de construir essas nomeações no sistema do Estado de Direito, mas sei que esta forma que nós herdamos dos Estados Unidos da América não é a melhor. Aí, 30 segundos para que a gente possa voltar para quem está conosco também na TV e na internet. A gente vai seguir direto nossa transmissão aqui até o início do voto dela, a Carmen Lúcia, às 2 horas da tarde. Há aí uma expectativa de alguns ministros do Supremo de que o julgamento possa terminar hoje. Será? Vamos aguardar se o voto de Carmen Lúcia será curto ou longo. Estamos de volta para quem está conosco na TV, na internet, para quem está conosco na página do UOL, para quem acompanha a gente em trechinhos pelas redes sociais, estamos em todos os lugares. Esse é o nosso UOL News. E o Sakamoto quer fazer a última pergunta, professor Cardoso. Vai que é tua. Ô Zé Eduardo, você também atuou, né, na defesa do próprio governo federal, e eu queria que você analisasse um pouco, tem um fato que conectado com tudo isso, que são as sanções que o governo do Donald Trump vem baixando contra, tarifaça, economia, mas também sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, a lei Magnitsky, né, mas também contra outros ministros por conta da sanção relacionada ao visto. E isso está conectado diretamente com o julgamento da corte. E há toda aquela discussão, né, de que uma parte da oposição defende impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, né, que o bolsonarismo mesmo procura aumentar sua participação no Senado para permitir impeachment de ministros do Supremo, caso eles venham no futuro vetar um projeto de anistia aprovado. E eu queria que você falasse um pouco disso. Você falou um pouco com relação a mudanças internas do Supremo. E questão do emparedamento externo? O Brasil está fazendo a sua lição de casa, a gente poderia fazer mais alguma coisa do que a gente não está fazendo para proteger a Suprema Corte, ou a Corte poderia fazer algo para proteger a si mesma? Veja, Sakamoto, eu acho que existe sim uma tentativa de emparedamento do Supremo Tribunal Federal, e uma tentativa de emparedamento institucional que é a pior possível, porque ela desequilibra a relação entre poderes, né? No Estado de Direito, e a menos que eu mude esse modelo de Estado, nós temos que pensar acredito, numa projeção democrática para o futuro, em que situações desse tipo possam ser equacionadas. Mas neste modelo de Estado, quem dá a última palavra é o Judiciário. Isto existe no Brasil, nas cortes europeias, isso existe nos Estados Unidos da América, isso é assim. Então não adianta, ou eu mudo esse modelo de Estado, posso pensar num retrocesso para o autoritarismo, ou vou para um avanço democrático, a minha propensão pessoal é essa, mas este é o modelo que está dado hoje. E eu tenho que tentar respeitar e preservar isso, sem embargo de eu pedir o máximo de autocontenção para o Judiciário, porque ele é o poder que tem que se autoconter, porque não existe uma contenção de outro poder em relação a ele. A autocontenção é uma virtude do Estado de Direito em relação ao Judiciário. Muito bem. Posto isto, eu acho que existem a tentativa de atacar o Supremo através de processos de impeachment, acusando ou criando delitos de interpretação, delitos hermenêuticos, é um escândalo democrático. É o que eu disse aqui, eu discordo do voto do ministro Luiz Fux, mas não é por isso que eu vou pedir o impeachment dele. Ele tem direito de pensar assim. Eu posso até lá ter minhas ilações, as minhas conclusões, mas efetivamente eu tenho que analisar que ele fundamentou um voto que ele agiu de acordo com a sua consciência no momento, por mais que me pareça equivocada, com todas as vezes ao ministro. Eu não posso utilizar crimes de interpretação como formas de impeachment de ministros. Aliás, o que autoriza esse tipo de coisa foi a complacência que nós tivemos também, me permitam dizer, a minha posição, em relação ao impeachment de Dilma Rousseff. Não havia crime de responsabilidade, no entanto, uma visão oportunista, olha, ela perdeu o controle da maioria, ela está impopular, vamos tirá-la, é o conjunto da obra. Bem, mas no presidencialismo ninguém tem impeachment por conjunto da obra, tem que ter crime de responsabilidade. Isso não existia lá. Como não existe aqui em relação a Moraes, como não existe aqui em relação a Fux. Tentativas dessa natureza descalibram completamente o sistema democrático, descalibram o Estado de Direito e criam uma crise institucional que só favorece os autoritários. Então, nós temos que estar alertas a isso. Obrigada, professor Cardoso. Imagina. Até a próxima.